Os monstros, eles nascem ou são criados? Poderia um monstro existir em forma humana? Escrever um personagem sem habilidades sobrenaturais, mas que é indiscutivelmente um monstro. O vilão mais arrepiante dos animes. Um agente do caos que mata apenas com palavras. Bom, aqui eu tô falando de Johann Liebert e da obra-prima, que é Monster. Ele definitivamente é o maior antagonista da história. E essa habilidade do autor em entrelaçar mistério e filosofia vai ser o Monster o auge de toda a obra. Agora, por que o Johann é tão reverenciado? Como ele consegue destruir vidas sem levantar o dedo? Bom, a gente vai revisar essa obra e entender essa pergunta central. A história começa com o Dr. Tema, um neurocirurgião brilhante que acredita que toda vida é igual. Essa moralidade leva ele a salvar um menino baleado na cabeça, em vez de o prefeito da cidade. A ironia é cruel, esse menino, o Johann, cresce para se tornar um serial killer, e Tema acaba sendo incriminado pelos assassinatos que o garoto comete. Imediatamente, o anime já coloca esse conflito moral. O Tema, ele precisa matar a vida que salvou para corrigir esse erro. Mas o Johann não é um assassino comum. Ele não mutila corpos, ele tortura a mente. Ele manipula as vítimas explorando suas culpas e desejos mais profundos. Há uma cena em Munique, onde a gente descobre que ainda criança, o Johann fascinava as pessoas não por inocência, que era comum uma criança ter, mas pelo seu interesse no terror absoluto. Ele queria saber como as pessoas reagem quando estão à beira da morte. O Johann opera como uma figura satânica ou o próprio anticristo. A série até cita o Apocalipse para descrever ele. Ele não precisa estar em todos os lugares, ele apenas dá um empurrãozinho e deixa a natureza humana podre fazer todo o resto. Ele convence ex-diretores de orfanatos e criminosos a se autodestruírem, agindo como um espelho dos piores desejos do mundo humano. A grande questão do anime é, o Johann nasceu um monstro ou ele foi tornado um pelo experimento Kaidenhai 511? A resposta começa a aparecer quando Johann decide incendiar uma biblioteca em Munique. Ele não quer dinheiro ou poder. Para Johann, a existência humana não tem valor. Ele apenas quer ser o último homem de pé no fim do mundo. Mas tudo muda quando ele lê um livro infantil, Um Monstro Sem Nome. A história do livro, um monstro se divide em dois para procurar um nome. Um vai pro leste, outro pro oeste. O monstro do leste ganha nome, mas a sua o faz devorar todos ao seu redor, voltando a ficar sem nome. No fim, ele encontra a sua outra metade e a devora, percebendo que nomes não importam se não houver ninguém para te chamar. Quando Johann lê isso, ele desmaia. Ele percebe que ele é o monstro dessa história. Isso desperta memórias reprimidas e muda seu objetivo. Ele não quer mais apenas caos. Ele quer o suicídio perfeito. Ele quer apagar sua própria existência da memória de todos, restando apenas o medo que vai causar. A filosofia doentia do Johann é: a única coisa em que todos os humanos são iguais é a morte. Ninguém tem um nome na morte. Contra isso, quem se opõe a ele, o Dr. Tema, a gente tem um outro ponto de uma outra filosofia. Porque mesmo perdendo tudo, o Tema se recusa a aceitar que sua vida não tem sentido. Se o Tema matar o Johann com ódio, o Johann vence, pois provará que até o homem mais bom pode se corromper. Aqui também a gente tem o Wolfgang, talvez o melhor personagem secundário já escrito em algum anime, porque ele também veio desse mesmo orfanato. Ele foi treinado para não ter emoções, mas ao contrário de Johann, ele luta para recuperar sua humanidade. Enquanto Johann abraça o monstro interior, ele tenta aprender a chorar e sorrir de verdade. Ele prova que trauma não justifica se tornar um monstro. E é esse o coração do problema, sabe? Por que o Johann é assim? Bom, os flashbacks começam a revelar. A gente descobre que ele e a irmã gêmea Ana foram produtos de um experimento, mas o grande plot é, o Johann não foi quem sofreu o pior trauma. Quando a mãe deles teve que entregar os dois filhos para o experimento, ela entregou a Ana. O Johann ficou para trás. Mas como eles eram gêmeos idênticos, o Johann foi criado vestido como menina. Quando a Ana voltou traumatizada contando o que viu, o Johann absorveu aquelas memórias como se fossem dele. O Johann sofre de uma crise de identidade profunda. Ele acredita ser o monstro da história do livro porque ele comeu as experiências da irmã. Ele foi o monstro que ficou no oeste. A dor dele vem do abandono, na dúvida eterna se a mãe amava ou se ela tentou salvá-lo, ou se só os confundiu. O Johann quer matar todos que sabem da existência para libertar sua irmã, e assim mesmo desse passado. O mal dele nasce na ausência de identidade e na falta de amor e de um lar estável. Quando a gente chega no clímax, o Johann orquestra um massacre para que o Tema seja obrigado a matá-lo. Ele quer provar que a morte é a única verdade, mas o plano falha, quase poeticamente. O Johann não morre pelas mãos do Tema, mas leva um tiro de um bêbado aleatório tentando se defender. É uma morte sem glamour, humana e totalmente patética, que quebra essa aura de anticristo do Johann. Ironicamente, o Tema salva a vida dele de novo. No final, no hospital, a gente tem a cena mais genial. O Tema conta pro Johann, em coma, que a mãe deles realmente os amava e deu nomes a ele. O Johann acorda e pergunta: quando a mãe nos entregou, ela queria me salvar ou ela me confundiu com uma irmã? Quem é o verdadeiro monstro? A tela fica preta e a cama tá vazia. O Johann nos aterroriza não porque ele é um demônio, mas porque ele é o resultado do que acontece quando a gente esquece a nossa humanidade. Monstros não podem nascer, mas na maioria das vezes eles são criados por escolhas, traumas não processados e pela falta de um nome, de um rosto ou de um amor. Não um amor que eu falo de parceiro romântico, mas só um amor de um lar estável mesmo. E eu carrego essa filosofia comigo. Eu não acho que todo mundo nasce monstro. Mas bom, muito obrigado por você me ouvir até aqui. Eu te vejo na semana que vem. Se você gostar desse tipo de conteúdo e quiser ver mais, considere dar um like e se inscrever, porque é isso que ajuda esses conteúdos a rodar. E se você quer que eu disserte sobre mais algum personagem, fala aí. Eu vou estar disposto a ler todos os comentários. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui e falou!